Boa noite a todos. Hoje vamos continuar a reflexão sobre o livro da Sabedoria, capítulo 17. E para contextualizar um pouco do que ele fala lá, vamos voltar aqui um pouco no livro de Êxodo, capítulo 10, verso 21. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, e venham sobre a terra do Egito trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito, durante 3 dias. Um não podia ver o outro. E durante 3 dias, um não podia ver o outro. E durante 3 dias, ninguém se moveu do lugar onde estava. Para todos os israelitas, porém, havia luz no lugar onde habitavam. Então, essa é ele coloca até o título aqui, nono sinal, né? São os 10 sinais, ou as 10 pragas do Egito são chamadas. Então, a praga da escuridão. Agora, voltando para a sabedoria, capítulo 17, verso 2. De fato, quando os iníquos se persuadiram de poder dominar a nação santa, perceberam que jaziam cativos das trevas. É aquela praga aquele sinal que a gente acabou de comentar. Agrilhoados a uma longa noite, durou 3 dias, né? Encerrados em suas casas, como ele disse, não saíam, né? Lá no Êxodo fala não sai do lugar. Fugitivos da perpétua violência. E aí, isso pode ser, essa violência, até por causa dessa escuridão, ninguém via, então as pessoas malvadas ali no meio resolveram assaltar e praticar todo tipo de violência, né? Isso não está relatado na Bíblia, mas está relatado no papiro de Pulver, que é um documento egípcio, né, daquela época. Então o povo tava, ninguém ia sair, né, porque por causa de assalto, e não só isso. A gente vai comentar daqui a pouco mais. Somente sobre eles pesava uma noite profunda, que lá no Êxodo fala que os israelitas não, onde os israelitas ficavam, não ocorreu essa noite, essa escuridão. A imagem das trevas que havia de recebê-los. Aliás, mais que as trevas, eram eles um peso para si mesmos. Eu saí do verso 2, vim aqui para o verso 20 e fala que as trevas eram somente sobre os egípcios, e os egípcios eram eles mesmos, cada um era o peso para si mesmo, pior do que as trevas, que a gente vai comentar isso aqui agora. Não era só a violência que assaltava a escuridão, a dificuldade de se locomover porque não saíam de casa. De fato, embora nada de perturbador os devesse amedrontar, assustados com as passagens dos animais, com o silvo das serpentes, morriam de medo. Então, eles estavam no escuro e com medo. Negaram perceber o próprio ar, do qual ninguém absolutamente pode fugir. Então eles tinham medo até de respirar. Mesmo não podendo não respirar, né? Senão morreria. Tinham medo até de respirar. E aqui ele fala, aqui no próximo verso 10 e 11, ele faz algumas afirmações bem interessantes. A maldade, ao ser condenada, dá testemunho do seu próprio medo, pois a consciência perturbada sempre presume coisas cruéis. É como Jesus disse no Evangelho: onde está o seu coração, está o seu tesouro, né? Ou como Jesus também diz, a janela, os olhos são a janela da alma, né? São a luz do corpo. Se essa luz é escura, quão escura não são essas trevas. Então, o que a gente espera, o medo deles é sobre aquilo que eles pensavam, sobre aquilo que eles esperavam, né? Então a esperança deles, o que eles conhecem, o que eles comentavam, o que eles conheciam, eram coisas perversas. Então quando eles se estiveram no escuro, eles não esperaram a providência divina, que Deus ia cuidar. Não, eles esperavam o quê? Assalto, violência, roubo, animais ferozes.
É, tinham medo das coisas da religião deles, egípcios, né? É, vultos, etc. Ele comenta um pouco aqui nesse capítulo. Então a própria consciência perturbada deles dava esses medos. Então aqui já fica uma dica de como eu aplico isso na minha vida. Eu devo limpar a minha mente desses pensamentos maus. Limpar a minha mente de ficar vendo esses telejornais de violência. Limpar a minha mente de falar mal dos outros, de pensar o pior dos outros, né? Limpar a minha mente de tudo que é mal, porque isso vai voltar para mim quando eu estiver sozinho, no escuro, né? Na minha cama à noite, ou doente numa cama no hospital, ou em qualquer situação. O meu pensamento vai estar meditando sobre essas coisas ruins. Então minha mente tem que estar voltada a coisas boas. E mais do que isso, também devo buscar me arrepender dos meus pecados, né? Me livrar de toda essa culpa, entregar a Deus e procurar corrigir aqueles erros que eu causei. Pedir sabedoria a Deus, porque nem sempre é fácil a gente descobrir como remediar aquele erro que a gente fez, né? Aliás, aí ele continua falando sobre o medo. O medo não é senão o abandono da ajuda da razão. Vou parar por aqui, tem mais uma parte para frente, né? A gente fala da ignorância, né? A ignorância, a escuridão, as trevas, quando você não conhece, eles tinham medo, porque não conheciam e imaginavam o pior. Mas se eles, né, ao invés de ficar assustado pela ignorância, tivesse pensado com razão, teriam dissipado esse medo. E até isso aqui tem até um link com uma doença que estava bem comum no dia de hoje, né? A síndrome do pânico, o pessoal vivendo em cidades muito grandes, com violência, assalto, ou passa por algum trauma, alguma situação, um acidente de carro, um assalto, uma situação que deixou um choque muito grande. Muitas pessoas entram nessa doença que hoje é chamada síndrome do pânico, né? E começa a ter medo profundo, ficar paralisado por várias coisas. E a solução das pessoas que eu conheci que passaram por isso e melhoraram foi a terapia cognitivo-comportamental. Então o psicólogo orientava eles, ajudava eles a lembrar de alguns pensamentos racionais durante o ataque de pânico, né? Para entender que realmente aquilo, a emoção do medo vem muito forte, mas a razão vai controlando esse medo até se acalmar e com o tempo evitar que esse medo surja novamente, né, com o passar dos meses. Então, ensinou aqui duas coisas, né? Que a gente guarda de mal pode se tornar o nosso próprio medo. E o medo é o abandono da razão. Então, a religião não é para ser um conjunto de crenças para dominar as pessoas pelo medo. Aqui está falando justamente o contrário. A gente tem que ter uma fé baseada em razão, na realidade. Muito embora a realidade da fé seja um pouco diferente da realidade palpável. Enquanto na ciência, a razão, né, só vai acreditar naquilo que pode ver, naquilo que pode experimentar. Na fé, a razão tem que se basear em coisas que a gente não pode ver. A ciência não pode dar esperança, porque ela é baseada somente no que se vê, no que já existe. E se você vê, você não tem esperança, você já está experimentando, né? Já está no presente experimentando. A esperança é sobre algo do futuro, e o futuro não se pode prever, mas se pode esperar. A fé tem que ter, a fé, exatamente, a religião tem que ter razão, né? Tem que ter pensamentos racionais, se utilizar das ferramentas que a gente tem, seja científicas, médicas, etc. Para libertar cada um do medo, né? Encher o coração
da esperança, de uma esperança que não decepciona. Ao passo que a gente vai caminhando com Jesus, a gente é socorrido várias vezes, entregando toda a nossa vida para Ele. E conforme Ele vai respondendo às nossas orações, a gente vai tendo a certeza da existência de Deus, embora não seja óbvia a sua percepção do mundo. Não é alguma coisa que se pode medir com a régua ou com qualquer equipamento. Mas Deus quer nos libertar do medo e nos dar essa razão, né? Nos libertar das coisas que nos atormentam, da nossa escuridão, das trevas, das coisas que fazem mal para a gente e para todos nós. Então vamos caminhando hoje para nos libertar desse medo, para nos libertar da culpa, nos libertar do pecado que a gente vem carregando, que nos arrasta para situações ruins, nos libertar do sofrimento, das coisas ruins que a gente fez, magoou os outros, feriu os outros, às vezes sem intenção ali no calor do momento. E que Deus nos livre de todo medo, que a gente procure sempre com a razão corrigir essas coisas que a gente não conhece, que nos causam medo, entregar a Deus, que Ele vai nos dar a sabedoria e mostrar o caminho certo a seguir. Bom dia a todos, Deus abençoe.